Você acredita ser apenas um corpo, um cérebro, um amontoado de memórias e hábitos. Mas e se na verdade você for aquilo que observa tudo isso? Algo que influencia a própria realidade apenas por estar consciente? A física quântica revelou algo perturbador. O universo só se comporta de maneira previsível quando está sendo observado. Isso não é espiritualidade, é ciência questionando a própria consciência. Afinal, o que é a consciência? E por que ela parece ir além da matéria? Eu sou David Chalmers, o filósofo que formulou o problema difícil da consciência. E hoje vamos mergulhar no buraco mais profundo da realidade. A possibilidade de que sua consciência não seja apenas produto do seu cérebro, mas uma força ativa na criação da própria realidade. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe sobre quem você é. Porque se a física quântica está certa sobre certas coisas, você pode não ser apenas um observador passivo do universo. Você pode ser um colapsor ativo de realidades. E isso muda tudo. Vamos começar com algo que vai assustar qualquer materialista. No nível quântico, partículas não têm propriedades definidas até serem observadas. Elas existem em superposição, todos os estados possíveis simultaneamente. E só quando algo as observa é que elas escolhem um estado específico. A pergunta que está implodindo a ciência há um século é: o que exatamente conta como observação? É qualquer interação física? Ou precisa ser observação consciente? Eugene Wigner, Nobel de Física, propôs algo radical. Talvez a consciência seja necessária para colapsar a função de onda quântica. Talvez realidade só se torne real quando mentes conscientes a observam. Se ele estiver certo, você não é apenas parte do universo. Você é literalmente um criador dele. Como eu sempre digo sobre consciência, é o único fenômeno que sabemos que existe com certeza absoluta. Você sabe que está consciente agora mesmo, mas é também o que menos entendemos sobre como surge da matéria. E talvez seja porque estamos fazendo a pergunta errada. Talvez consciência não surja da matéria. Talvez elas sejam aspectos diferentes da mesma realidade fundamental. Roger Penrose e Stuart Hameroff levaram isso ainda mais longe. Eles propuseram que consciência pode emergir de processos quânticos específicos no cérebro, dentro de estruturas chamadas microtúbulos nos neurônios. A ideia é perturbadora. Sua consciência pode ser literalmente um computador quântico biológico processando informações em estados de superposição. Isso explicaria várias características misteriosas da mente humana, porque você consegue processar informações de forma não linear, porque intuição às vezes é mais precisa que lógica, porque criatividade surge de conexões aparentemente impossíveis, talvez porque sua mente opera parcialmente fora das leis clássicas da física. Mas aqui está onde fica realmente perturbador. Se consciência é quântica, então você pode estar literalmente criando aspectos da realidade através da observação. Não metaforicamente, literalmente. O famoso experimento da dupla fenda mostra que partículas se comportam como ondas, passam por ambas as fendas simultaneamente, quando não observadas, mas como partículas passam por uma fenda específica, quando observadas. É como se a própria ação de observar mudasse a natureza fundamental da realidade. Agora imagine que isso se aplica não só a fótons em laboratórios, mas à realidade cotidiana. Que suas observações conscientes estão constantemente colapsando possibilidades em realidades específicas. Que cada momento de atenção consciente é um ato criativo no nível mais fundamental do universo. Mas vamos ser honestos sobre as críticas a essas ideias. A comunidade científica mainstream é profundamente cética sobre consciência quântica. Eles argumentam que, primeiro, o cérebro é muito quente e barulhento para manter coerência quântica. Estados quânticos são extremamente frágeis e se degradam rapidamente em ambientes complexos. Segundo, não há evidência experimental sólida de que microtúbulos realmente operem quanticamente no cérebro vivo. Terceiro, muita gente usa física quântica como justificativa pseudocientífica para qualquer coisa que não consegue explicar. E eles têm pontos válidos. Muito do que você vê sobre consciência quântica na cultura popular é, francamente, besteira. Filmes como What the Bleep Do We Know misturaram ciência real com misticismo barato. Mas descartar tudo só porque alguns abusaram das ideias seria igualmente burro. Como eu sempre enfatizo, temos o que chamo de problema difícil da consciência. Porque existe experiência subjetiva. Porque há algo que é como ser você. Você pode mapear cada neurônio, cada sinapse, cada processo químico no cérebro. Mas isso não explica por que existe um eu experimentando tudo isso. É a diferença entre explicar como o cérebro processa informação e explicar por que há alguém lá dentro experimentando esse processamento. E talvez a resposta esteja em reconhecer que consciência é uma propriedade fundamental do universo, não um subproduto de complexidade cerebral. Assim como massa e carga elétrica são propriedades fundamentais da matéria, talvez consciência seja uma propriedade fundamental da realidade. E se for, então você não é apenas um conjunto de átomos que desenvolveu autoconsciência por acidente. Você é uma expressão localizada de algo muito mais profundo e misterioso. Vamos levar isso às últimas consequências. Se consciência pode influenciar a realidade quântica, então seus pensamentos, atenção e intenções podem ter efeitos
efeitos físicos reais no mundo, não através de lei da atração pseudocientífica, mas através de mecanismos quânticos reais que ainda estamos começando a entender. Isso não significa que você pode manifestar R$1 milhão só pensando positivo. Significa algo mais sutil e poderoso, que sua qualidade de atenção pode influenciar quais possibilidades se manifestam na sua experiência. Pense nisso. Quando você presta atenção consciente a algo, você literalmente o traz para a existência na sua realidade experiencial. Antes da sua atenção, aquilo estava em uma espécie de superposição de potencialidades. Sua consciência escolhe qual potencialidade colapsar em experiência atual. E se isso é verdade no nível da experiência, talvez seja verdade em níveis mais fundamentais também. Mas aqui está o que realmente me fascina. Se consciência é quântica, então você pode existir em superposição de estados também. Múltiplas versões de você, múltiplas possibilidades do que você pode se tornar, todas coexistindo até que algo as force a colapsar em uma realidade específica. E talvez o que força esse colapso seja suas próprias escolhas conscientes, suas decisões, sua atenção, sua intenção. Talvez você seja literalmente um criador de si mesmo a cada momento. Isso redefiniria completamente responsabilidade pessoal. Se você é participante ativo na criação da sua realidade experiencial, então você tem muito mais poder e responsabilidade do que imagina, mas também muito mais mistério. Porque se você é um sistema quântico consciente, então aspectos de quem você é podem estar além da sua compreensão racional atual. Pode haver camadas da sua identidade operando em dimensões que sua mente consciente nem consegue acessar diretamente. Vamos ser práticos por um momento. O que isso significa para como você vive? Primeiro, sua atenção pode ser muito mais poderosa do que você imagina. O que você conscientemente observa e foca pode ter efeitos reais na sua experiência de realidade. Segundo, você pode ser muito mais conectado com outras consciências e com o universo em geral do que o modelo materialista sugere. Entrelaçamento quântico pode se aplicar a sistemas conscientes também. Terceiro, seus pensamentos e estados mentais podem ter efeitos físicos sutis mais reais, não magia, física que ainda não entendemos completamente. Quarto, você pode ser simultaneamente determinado e livre, operando dentro de leis físicas, mas com capacidade real de influenciar quais possibilidades se manifestam. Mas aqui está o que me mantém acordado à noite. Se consciência é realmente quântica, então a morte pode não ser o que pensamos que é. Se você é um padrão de informação quântica, e informação quântica não pode ser destruída, só transformada. Então talvez algum aspecto de quem você é persista, além da morte do cérebro físico. Não necessariamente vida após a morte, no sentido religioso tradicional, mas continuidade de informação consciencial em alguma forma. Ou talvez você já esteja existindo em múltiplas realidades simultaneamente, e a morte seja apenas o fim de uma ramificação específica da sua existência. E aqui está a parte mais perturbadora. Se múltiplas versões de você existem em superposição quântica, qual delas é a real? Qual é você? Talvez todas sejam. Talvez você seja um fenômeno muito mais complexo e multidimensional do que sua experiência cotidiana sugere. Talvez você seja mais parecido com uma sinfonia do que com uma nota única. Uma harmonia complexa de possibilidades conscientes ressoando através de diferentes níveis de realidade. Mas vamos ser honestos, mesmo se tudo isso for verdade, você ainda tem que pagar contas, manter relacionamentos, tomar decisões práticas. A questão é, como você vive sabendo que pode ser muito mais misterioso e poderoso do que imagina? Como você equilibra a humildade sobre o que não sabe com responsabilidade pelo que pode controlar? Como você evita tanto o materialismo reducionista? Você é só química, quanto o misticismo irresponsável. Você pode manifestar qualquer coisa. Talvez a resposta seja abraçar o mistério, sem abandonar o rigor. Reconhecer que consciência pode ser quântica, sem usar isso como desculpa para pensamento preguiçoso. Entender que você pode ser participante ativo na criação da realidade, sem abandonar responsabilidade pelas consequências das suas ações. Aceitar que pode haver dimensões de quem você é, que transcendem sua compreensão atual, enquanto continua desenvolvendo a compreensão que você tem. Como eu sempre digo, talvez a consciência seja a coisa mais familiar e a mais misteriosa do universo. E talvez seja exatamente nessa tensão entre familiaridade e mistério que você pode encontrar uma forma mais rica e responsável de viver. Uma forma que honra tanto o que você sabe, quanto o que não sabe sobre quem você realmente é. Porque no final, se você é uma consciência quântica criando aspectos da realidade através da observação, então a pergunta mais importante não é como isso funciona, é o que você quer criar. E talvez a resposta se é PC. Essa pergunta seja mais importante que qualquer teoria sobre mecânica quântica ou neurociência. Talvez seja a pergunta que define não só quem você é, mas quem você escolhe se tornar a cada momento de atenção consciente. Você é matéria que desenvolveu consciência? Consciência que se expressa através de matéria? Ou algo completamente diferente de ambos?
A resposta pode redefinir não só como você entende a si mesmo, mas como vive sua vida. E talvez isso seja o que realmente importa. Mas deixe-me levar você ainda mais fundo neste abismo quântico da consciência, porque se vamos questionar a natureza fundamental de quem você é, precisamos ir até o fim. Vamos falar sobre entrelaçamento quântico e o que isso pode significar para a conectividade entre consciências. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância, a ideia de que duas partículas podem estar instantaneamente conectadas, independente da distância que as separa. Se sua consciência é quântica, então é possível que você esteja entrelaçado com outras consciências de maneiras que nem começamos a compreender. Isso explicaria fenômenos que a ciência mainstream prefere ignorar. Porque às vezes você sente quando alguém próximo está em perigo. Porque certas pessoas podem parecer estar na mesma frequência. Porque grupos de pessoas às vezes têm insights similares simultaneamente. Não estou falando de telepatia mística. Estou falando de correlações quânticas entre sistemas conscientes que poderiam ser tão reais quanto o entrelaçamento entre fótons. Rupert Sheldrake, embora controverso, propôs a teoria dos campos morfogenéticos, a ideia de que informação pode ser compartilhada através de campos não locais. Enquanto a comunidade científica rejeitou suas ideias, talvez ele estivesse apontando para algo real sobre conectividade quântica entre mentes. E se consciências podem estar entrelaçadas, isso tem implicações profundas sobre individualidade. Você pode não ser uma ilha separada de consciência, mas parte de uma rede quântica de mentes interconectadas. Isso não significa que você não tem individualidade. Significa que sua individualidade pode ser mais complexa e interconectada do que você imagina. Vamos examinar evidências experimentais que sugerem que consciência pode realmente influenciar sistemas físicos. Os experimentos do Princeton Engineering Anomalies Research, PER, por décadas estudaram se intenção humana pode influenciar geradores de números aleatórios. Os resultados foram estatisticamente significativos, mas pequenos, sugerindo que sim, consciência pode ter efeitos mensuráveis em sistemas físicos. Mas esses efeitos são sutis. Críticos argumentam que os efeitos são pequenos demais para serem praticamente significativos, mas talvez estejam olhando na escala errada. Talvez efeitos quânticos da consciência se manifestem não através de grande influência em sistemas individuais, mas através de pequenas influências em muitos sistemas ao longo do tempo. Como gotas de água eventualmente carregam montanhas. Dean Radin, do Institute of Noetic Sciences, conduziu experimentos mostrando que meditadores experientes podem influenciar sistemas quânticos de maneiras estatisticamente significativas. Novamente, os efeitos são pequenos, mas consistentes. O que isso sugere é que talvez estados alterados de consciência, meditação profunda, experiências místicas, estados psicodélicos, possam amplificar qualquer capacidade quântica natural da mente. E isso nos leva a um território ainda mais controverso: o papel de substâncias psicodélicas na exploração da consciência quântica. DMT, LSD, psilocibina. Essas substâncias parecem dar às pessoas acesso a estados de consciência que transcendem a experiência ordinária. Usuários frequentemente relatam sensações de unidade com o universo, acesso a informações que não deveriam ter, experiências de comunicação com outras entidades conscientes. Robin Carhart Harris, do Imperial College London, propôs que psicodélicos reduzem a atividade da rede de modo padrão do cérebro, o sistema que mantém nossa sensação de separação e ego. Quando essa rede se aquieta, talvez aspectos quânticos da consciência se tornem mais acessíveis. Talvez você tenha acesso a camadas da realidade que normalmente são filtradas pela necessidade de manter uma identidade coerente e separada. Isso não é endosso ao uso de drogas. É reconhecimento de que esses estados podem oferecer insights genuínos sobre a natureza da consciência. Tradições contemplativas, há milênios, relatam estados similares alcançados através de meditação profunda, jejum, práticas respiratórias, todas técnicas que alteram a química cerebral e potencialmente permitem acesso a aspectos quânticos da mente. Vamos falar sobre tempo e consciência quântica. Uma das características mais estranhas da mecânica quântica é que ela sugere que futuro pode influenciar passado. Experimentos como o apagador quântico de escolha retardada mostram que decisões feitas depois que uma partícula já passou por um aparato podem afetar como ela se comportou anteriormente. Se consciência é quântica, isso pode significar que sua mente tem acesso a informações sobre futuros possíveis. Não previsão do futuro no sentido místico, mas acesso quântico a possibilidades que ainda não se manifestaram. Isso explicaria intuição precisa, pressentimentos, sonhos precognitivos. Sua consciência quântica pode estar constantemente processando informações de múltiplas linhas temporais simultaneamente. E se for verdade, então suas decisões presentes podem estar influenciadas por conhecimento inconsciente de suas consequências futuras, criando loops causais complexos onde futuro e passado se influenciam mutuamente. Isso redefiniria completamente como pensamos sobre causalidade e livre-arbítrio. Falemos sobre múltiplos universos e consciência.
A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica sugere que todas as possibilidades quânticas se manifestam, mas em universos paralelos diferentes. Se isso for verdade, e se consciência é quântica, então múltiplas versões de você existem simultaneamente, cada uma experimentando diferentes resultados das mesmas situações quânticas. A versão de você assistindo este vídeo pode ser apenas uma de infinitas versões explorando esta questão. Outras versões podem ter tomado decisões diferentes, seguido caminhos diferentes, desenvolvido compreensões diferentes sobre consciência e realidade. E talvez, em níveis profundos, todas essas versões estejam conectadas. Talvez informação flua entre elas, de maneiras que sua mente consciente não consegue detectar diretamente. Isso explicaria aquela sensação estranha de déjà vu, ou momentos quando você sabe algo sem saber como sabe, ou decisões que parecem vir de algum lugar mais profundo que pensamento racional. Talvez sejam vazamentos de informação de outras versões de você em universos paralelos. Mas vamos abordar as implicações éticas de tudo isso. Se consciência é quântica e pode influenciar a realidade, então você tem responsabilidades muito maiores do que imagina. Seus pensamentos, emoções, intenções podem ter efeitos reais no mundo ao seu redor, não apenas através de ações óbvias, mas através de influências quânticas sutis que se acumulam ao longo do tempo. Isso significa que cultivar estados mentais positivos, intenções construtivas, pode ser um imperativo moral. Não porque pensamento positivo magicamente cria resultados, mas porque a qualidade da sua consciência pode influenciar genuinamente o campo quântico ao seu redor. Raiva crônica, ódio, ressentimento podem não apenas prejudicar você psicologicamente, mas criar perturbações no campo quântico que afetam outros sistemas conscientes. Por outro lado, estados de amor, compaixão, gratidão podem criar padrões quânticos que contribuem positivamente para o bem-estar coletivo. Isso não é moralismo New Age, é física aplicada à ética. E se for verdade, então meditação, contemplação, cultivo de estados mentais elevados não são apenas práticas pessoais, são contribuições para o bem-estar quântico coletivo. Vamos examinar o que isso significa para relacionamentos. Se consciências podem estar entrelaçadas quanticamente, então relacionamentos íntimos podem envolver conexões muito mais profundas que interação social superficial. Pessoas próximas podem literalmente compartilhar aspectos de seus campos quânticos de consciência. Isso explicaria por que relacionamentos tóxicos são tão drenantes energeticamente e por que relacionamentos saudáveis são tão nutritivos, não apenas metaforicamente, mas em termos de trocas reais de informação quântica entre sistemas conscientes. Isso também significa que escolher com quem você passa tempo pode ser mais importante do que imagina. Você pode estar literalmente sincronizando com os padrões quânticos de consciência das pessoas ao seu redor. E se consciência é contagiosa no nível quântico, então estar perto de pessoas que cultivam estados elevados pode ajudar você a acessar esses estados também, enquanto estar perto de pessoas presas em padrões destrutivos pode arrastar você para frequências similares. Comunidades espirituais, grupos de meditação, podem funcionar como amplificadores quânticos de estados conscientes elevados, não através de algum mecanismo místico, mas através de sincronização quântica real entre mentes. Vamos falar sobre criatividade e insight. Se sua mente tem acesso quântico a informações não locais, isso explicaria de onde vêm insights criativos genuínos. Artistas, cientistas, inventores frequentemente relatam que suas melhores ideias chegam a eles, ao invés de serem desenvolvidas através de esforço consciente. Como se estivessem acessando informação que já existe em algum lugar. Talvez estejam. Talvez o campo quântico contenha padrões de informação que mentes suficientemente quietas e receptivas podem acessar. Isso explicaria por que múltiplas pessoas às vezes têm a mesma ideia inovadora simultaneamente. Porque soluções para problemas complexos às vezes emergem em sonhos. Porque períodos de relaxamento profundo frequentemente precedem insights importantes. Talvez criatividade genuína seja um processo quântico de acesso a padrões de informação não locais. E se for, então desenvolver capacidades intuitivas, aprender a aquietar a mente racional, cultivar estados receptivos de consciência pode ser mais importante para a inovação que acumular conhecimento técnico. Agora vamos abordar o elefante na sala: morte e continuidade de consciência. Se você é um padrão de informação quântica, e se informação quântica é fundamentalmente indestrutível, então algum aspecto de quem você é pode persistir além da morte física. Isso não necessariamente valida crenças religiosas tradicionais sobre alma imortal, mas sugere que morte pode ser transformação, não aniquilação. Seu padrão específico de informação quântica consciente pode se integrar a campos mais amplos de consciência, ou pode persistir como padrão coerente em dimensões da realidade que não conseguimos acessar com instrumentos físicos. Experiências de quase morte frequentemente envolvem relatórios de encontros com outras consciências, acesso a informações que a pessoa não deveria ter, sensações de estar conectado com algo infinitamente maior.
Se consciência é quântica, esses relatórios podem ser descrições literais de experiências em estados onde a consciência opera menos constrangida por limitações físicas. Isso não prova vida após a morte, mas sugere que a relação entre consciência e morte física pode ser muito mais complexa do que materialismo simples assume. E talvez a pergunta mais importante não seja se você sobrevive à morte física, mas como você vive sabendo que pode ser um padrão temporário em algo muito maior e mais duradouro. Vamos examinar implicações para a educação e desenvolvimento humano. Se consciência é quântica, então sistemas educacionais, baseados apenas em transferência de informação factual, podem estar perdendo aspectos cruciais do desenvolvimento humano. Talvez precisemos de abordagens que cultivem capacidades intuitivas, que ensinem pessoas a acessar estados alterados de consciência construtivamente, que desenvolvam sensibilidade a campos quânticos de informação. Meditação, contemplação, práticas artísticas que cultivam receptividade podem ser tão importantes quanto matemática e ciência para desenvolvimento pleno do potencial humano. E se consciência pode influenciar realidade quanticamente, então ensinar pessoas a cultivar intenções claras, estados mentais elevados, pode ser crucial para a criação de um mundo mais harmonioso. Isso não significa abandonar a educação racional. Significa integrá-la com o desenvolvimento de capacidades mais sutis da mente. Agora, vamos ser práticos sobre como viver com essa perspectiva. Se você aceita a possibilidade de que há uma consciência quântica participando ativamente na criação da realidade, como isso muda suas escolhas diárias? Primeiro, você pode começar a prestar mais atenção à qualidade da sua atenção. O que você foca consistentemente pode ter efeitos reais na sua experiência de realidade. Segundo, você pode cultivar estados mentais mais intencionalmente, reconhecendo que sua qualidade interna de consciência pode influenciar não apenas seu bem-estar, mas o campo quântico ao seu redor. Terceiro, você pode escolher relacionamentos e ambientes mais conscientemente, sabendo que pode estar literalmente sincronizando com padrões quânticos das pessoas e lugares ao seu redor. Quarto, você pode desenvolver prática de quietar a mente racional periodicamente, criando espaço para aspectos mais sutis da consciência emergirem. Quinto, você pode começar a confiar mais na intuição, enquanto mantém discernimento racional, reconhecendo que insights podem vir de acessos quânticos, a informação não local. Mas lembre-se, mesmo se tudo isso for verdade, você ainda vive em um mundo onde ações têm consequências previsíveis, onde outros podem não compartilhar essas perspectivas, onde responsabilidades práticas continuam importantes. A questão é integrar essas possibilidades em uma vida que honra tanto mistério quanto pragmatismo. Talvez a maior implicação de tudo isso seja a humildade. Se você é um fenômeno muito mais complexo e misterioso do que compreende atualmente, então permanecer aberto a possibilidades, curioso sobre experiências que não se encaixam em paradigmas convencionais, pode ser mais sábio que dogmatismo em qualquer direção. E talvez seja nessa abertura ao mistério, combinada com responsabilidade pelas ações, que você possa encontrar uma forma de viver que honra tanto o que você sabe, quanto o que não sabe, sobre a natureza extraordinária da consciência. Porque no final, se você é realmente uma consciência quântica, participando na criação da realidade através da observação, então cada momento de atenção consciente é simultaneamente um ato científico e artístico. Você está simultaneamente descobrindo e criando quem você é. E talvez esse seja o maior privilégio e responsabilidade da existência consciente. Entender que você pode ser muito mais misterioso, conectado e poderoso do que jamais imaginou. E usar esse entendimento não para fugir da realidade, mas para habitá-la mais completamente. Se esse vídeo estremeceu algo em você, talvez seja porque sua consciência reconheceu algo fundamental sobre sua própria natureza. Algo que transcende as explicações simples que nos deram sobre quem somos. Você pode ser muito mais misterioso, poderoso e complexo do que jamais imaginou. E também muito mais responsável pela realidade que experimenta do que é confortável admitir. O olho da caverna existe para quem não tem medo de mergulhar nos mistérios mais profundos da existência. Para quem entende que algumas perguntas são mais importantes que suas respostas. Se você também sente que a realidade é muito mais estranha e interessante do que nos contaram, se suspeita que consciência pode ser o fenômeno mais importante e menos compreendido do universo, então você não precisa procurar mais. Você encontrou outros que também olham para o abismo quântico da mente sem piscar. Porque aqui entendemos que sair da caverna das explicações simples significa aceitar que somos muito mais misteriosos do que gostaríamos de ser. E que talvez esse mistério seja exatamente o que nos torna humanos. O abismo quântico espera por ninguém. Mas se você tem coragem de olhar para ele, pode descobrir que ele estava olhando de volta o tempo todo. E que talvez você e ele sejam a mesma coisa.